graça a vocês inscritos aqui no nosso canal Teologando. Eu sou o presbítero Pedrosa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nome de Jesus. Glórias! No vídeo de hoje, com uma proposta totalmente diferente, eu gostaria de responder algumas perguntas que alguns internautas fizeram a mim nas minhas redes sociais relacionados com o neopentecostalismo, tá certo? Algumas pessoas me perguntaram por que eu sou contra o neopentecostalismo. Eu quero aqui, desde já, responder que eu não tenho nada contra a pessoa do neopentecostal, tá certo? Amo ele em Cristo Jesus, creio que a salvação vai chegar até eles mais cedo ou mais tarde, porém a minha discussão é contra a metodologia usada na doutrina neopentecostal. Até porque o neopentecostalismo está alicerçado sobre 3 colunas que não são ortodoxas, irmãos. Está alicerçado na coluna da ciência cristã, está alicerçado na coluna da confissão positiva e, por último, está alicerçada sobre as bases da teologia da prosperidade. Todas essas 3 colunas, elas são a base de toda a teologia neopentecostal. Amém? Então fica aí o meu recado, tá certo? Fica aí a minha explicação, tá certo? Por quê? Porque o neopentecostalismo, na realidade, não segue uma metodologia ortodoxa, certo? Eu trabalho muito essa questão da ortodoxia bíblica, certo? E o que seria propriamente a ortodoxia? Ortodoxia vem da palavra ortodoxo, do grego ortos, da palavra doxa. Juntando os dois, a gente tem o quê? Tem aquilo que segue fielmente um princípio, uma norma, uma regra doutrinária. Isso é ortodoxia, tá certo? O ortodoxo é uma expressão usada para fazer referência a algo rígido, tradicional, aquilo que evolui, aquilo que é ortodoxo, tá certo? Então o neopentecostalismo, na realidade, não trabalha dentro dessas bases. As bases do neopentecostalismo, elas têm início com a ciência cristã, depois promoveram a confissão positiva e, por último, a teologia da prosperidade, coisa que a gente vê muito acontecer nos dias atuais. Enquanto a ciência cristã era uma metodologia usada justamente pela classe dominante no século retrasado, meados de 1845 até os anos de 1900, quando dali surgiu justamente a confissão positiva, promovendo uma metodologia baseada no nome de Jesus Cristo e também promovendo situações em que aquilo que a pessoa confessasse de fato iria acontecer na vida dela. E se ela confessasse algo negativo, toda negatividade também viria sobre esta pessoa. Culminando com a teologia da prosperidade em meados da década de 70 com Edir Macedo, depois R.R. Soares, depois Valdomiro Santiago e por aí vai. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, tá certo? Existem algumas problemáticas no movimento neopentecostal que deixa muito a desejar. Primeiro, a questão de culto neopentecostal, certo? Quando você vai analisar um culto neopentecostal, você descobre dentro desses cultos neopentecostais algumas inovações, alguns modismos, alguns aparelhamentos de religiões adversas encaixadas, introduzidas ali, que deixa muito a desejar naquilo que eu já falei dentro da ortodoxia bíblica que a gente conhece. Também
nós vemos uma outra problemática dentro da metodologia neopentecostal, que é justamente a evangelização, tá certo? O sistema neopentecostal trabalha muito com a questão do proselitismo, um pegando da denominação do outro. Eu vou dar um exemplo aqui que é comum a gente saber, né? É a Universal pegando da Mundial, a Mundial pegando da Internacional, e um pegando prosélitos uns dos outros e aquela coisa toda. Eles não têm uma metodologia de evangelização que não seja desta forma. Outra deficiência no movimento neopentecostal. E por último, a questão do ofício ministerial. Tá certo? Enquanto que as igrejas históricas ou as igrejas pentecostais clássicas têm um trabalho voltado para a preparação de seus obreiros para a questão ministerial, no movimento pentecostal, os obreiros são escolhidos simplesmente se eles souberem falar em línguas estranhas, se eles fizerem muitas inovações e diabruras. É muito comum você se deparar com um obreiro de denominações neopentecostais sem saber nada de teologia. É muito comum você se deparar com isso. Então são essas as deficiências que eu encontro no movimento neopentecostal, tá certo? Quando eu observo de longe o Agenor Duque, o Valdomiro Santiago, o R.R. Soares, tá certo? O Edir Macedo, a metodologia de ensino, a forma de passar a mensagem, quando não segue aquela ortodoxia bíblica, eu fico muito preocupado. É por isso que eu tenho postado vídeos aqui no nosso canal, rebatendo muito este movimento neopentecostal, tá certo? Que é um movimento que está causando mais confusão na mente das pessoas do que propriamente um crescimento, uma expansão do reino de Deus. Se você me perguntar biblicamente se o movimento neopentecostal merece crédito, eu vou lhe dizer com sinceridade, não tenho nada contra o neopentecostal como pessoa, mas doutrinariamente ele está vivendo numa ilusão hipotética, tá certo? Aí fala pra mim que a presença de Deus tá demais. Aí eu vou assim, ó. Tá demais. Sem a presença do Pai. Sem a presença do Pai. Faz oração, sobe o monte, faz vigília e ora mais. Bota a mão. Então é assim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu procurei ser o mais objetivo possível, procurei ser o mais sincero possível nas minhas argumentações, mostrando que, de fato, o movimento neopentecostal não segue uma ortodoxia bíblica, tá certo? Nós temos a nossa ortodoxia, as igrejas tradicionais e pentecostais têm uma confissão de fé, tá certo? Você não vai ver isso numa igreja neopentecostal, eles terem uma confissão de fé. Vocês não vão ver isso. Então, as igrejas históricas e as pentecostais clássicas, elas têm uma confissão de fé, elas seguem uma ortodoxia bíblica, elas tem uma teologia bíblica sistemática dentro da sua organização e por aí vai. É por isso que elas são consideradas como igrejas sérias, tá certo? Diferente de outras denominações e instituições que promovem mais diabruras e aberrações que nós temos postado aqui no nosso canal, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aí no rodapé,
ativa as notificações e compartilha este vídeo, faça com que ele chegue o mais longe possível para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe você, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória!